Você provavelmente já deve ter visto algum site que permite você escolher entre um tema claro e um tema escuro, tal como esses exemplos aqui. Escuro, claro, aqui escuro, claro, Tailwind também, PrimeNG também. E, claro, isso envolve uma certa complexidade, pois a gente precisa configurar um esquema de cores para o tema claro e para o tema escuro e definir como que vai ser as cores de cada elemento, de cada botão, campo de texto, formulário e os elementos customizáveis. Mas você sabia que existe uma forma nativa de pegar o esquema de cores claro e escuro das configurações do dispositivo do usuário, seja ele um celular, um notebook, um PC, um Mac, um iPhone, enfim. É possível capturar o esquema de cores do sistema operacional e respeitar a escolha do usuário em relação ao esquema de cores, seja ele o claro ou o escuro. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O objetivo do vídeo, conforme vocês podem ver aí na demonstração, é fazer com que o site respeite o esquema de cores selecionado no sistema operacional pelo usuário. E foi com esse intuito que a propriedade Color Scheme do CSS foi criada. Vamos dar uma olhada aqui na documentação dela rapidamente. Deixa eu só colocar para traduzir aqui para poder ler mais rapidamente. Bom, basicamente a propriedade CSS Color Scheme permite que um elemento indique em quais esquemas de cores ele pode ser renderizado confortavelmente. A gente tem o esquema claro e escuro. Aqui ele fala leve, mas seria de light, né, que seria claro. Aqui ele mostra as opções, né, e aqui a sintaxe que ele tem. E aqui os valores, né, tem o valor normal, que é considerado o valor padrão. Tem o valor light, o dark e o only. A gente vai já ver isso aqui na prática. E aqui ele mostra um exemplo. Agora vamos ver um exemplo na prática. Aqui eu criei uma página HTML com um cabeçalho, uma seção que tem um rótulo, né, um label, um input e um botão. E aqui um style.css, basicamente utilizando o Flexbox para centralizar, só para centralizar os elementos na tela. Eu vou abrir isso aqui no Live Server. Ok. E vamos fazer um exemplo aqui na prática. Então, primeiro, como que a gente pode fazer para aplicar o tema claro ou escuro no nosso site, dependendo das configurações da máquina do usuário? A gente pode utilizar aqui o pseudo-elemento root, que nada mais é do que a nossa tag HTML, e dentro dela passar a propriedade Color Scheme, Light e Dark. Em alguns casos, essa ordem aqui ela pode fazer diferença dependendo ali da máquina do usuário, se ela não tiver a opção de escolher entre um tema claro, escuro e etc. Mas na maioria dos casos, ela não vai influenciar porque a gente está basicamente dizendo para o navegador que ele pode renderizar os elementos tanto no modo claro quanto no modo escuro, dependendo das configurações da máquina do usuário. Então, vamos ver como é que fica. Ó, aqui ficou no tema escuro, isso porque no meu Windows ele está definido para utilizar o tema escuro. Se eu mudar para o tema claro e voltar, percebe que aqui ele já mudou para o tema claro. Se eu voltar para o tema escuro, ele vai estar no tema escuro. Então, eu basicamente habilitei aqui essa opção. Se eu tirasse, por exemplo, o Dark, eu estou dizendo para o navegador que eu quero que ele renderize somente utilizando o tema claro. Então, mesmo que esteja no tema escuro, não vai fazer diferença. Então, o tema Light e Dark, aqui ele vai funcionar para ambos. E a gente pode ir um pouco além e, por exemplo, definir aqui uma classe Dark ou uma classe Light, por exemplo, e dizer que o Color Scheme dela vai ser Light. A partir desse momento, se, por exemplo, eu vier aqui no meu elemento HTML e adicionar essa classe Light, ela vai sobrescrever essa configuração do root. Ela vai ter prioridade, né? Isso é uma regra simples de CSS. A classe vai ter prioridade em relação a esse pseudo elemento aqui. Então eu posso até adicionar uma simples lógica aqui, colocar um botão que vai ser um id toggle, colocar alternar cores. Ele vai ficar bem aqui. E a ideia é que quando eu clique nesse botão, ele fique alternando
essa classe aqui no meu elemento HTML. Então vamos abrir aqui o nosso script. Eu vou pegar esse botão document.querySelector.addEventListener, clique, e aqui vai ser a minha função de callback para quando o usuário clicar. Eu vou basicamente pegar o pseudo-elemento root também e vou fazer um classList.toggle, o nome da classe que é light. Então, esse toggle aqui, eu estou pegando a lista de classes, ou seja, as classes que tem naquele elemento, e chamando a função toggle, que vai basicamente alternar, né? Ela é uma função que alterna as classes do elemento. E percebe que agora, ó, eu consigo fazer algo semelhante ao que acontece nesses sites aqui, mas com um código muito enxuto, muito simples e respeitando a escolha de cores do usuário. E uma outra possibilidade do Color Scheme é utilizar ele como uma meta tag. Eu vou tirar aqui só para a gente fazer um teste. A gente vem aqui e adiciona uma tag meta, que o name dela vai ser Color Scheme, igual como é no CSS, e o content vai ser light e dark. E vai funcionar da mesma forma, vai funcionar isso aqui também, tudo igual. Só que eu normalmente prefiro utilizar aqui no CSS, tudo que é de estilo a gente deixa aqui no CSS para ficar mais organizado. A questão de deixar aqui pode ser que ajude na questão do SEO, né, que são os motores de busca, a indexar melhor o nosso site, dependendo de algum parâmetro desse aqui. Mas acho que no caso do Color Scheme, acho que fica melhor aqui no CSS mesmo. E uma outra propriedade CSS bem legal é a Media Query, né, Prefers Color Scheme. Ela já é diferente do Color Scheme. Ela é uma Media Query que a gente vai conseguir definir algumas regras para determinados elementos com base no tema que o usuário selecionou. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que vai ser o tema Dark. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui... Aqui a gente pode utilizar, por exemplo, quando a gente não quer que fique esse background aqui muito escuro. Por exemplo, eu quero que no tema Dark, nesse tema Dark aqui, fique uma cor ali de fundo um pouquinho mais clara. Então vamos pegar aqui o background color, vou colocar aqui um 333, vai ficar um cinza meio clarinho, ó. Então já funcionou. Então a diferença do Prefers Color Scheme para o Color Scheme é que o Color Scheme ele trata de aparências padrão, ele informa o navegador para atualizar as cores em sua folha de estilo, ou seja, o navegador vai utilizar as cores da folha de estilo clara ou escura a depender da configuração do usuário. E o Prefers Color Scheme ele serve para aplicar os estilos que escrevemos na nossa própria folha de estilo, né? No nosso próprio CSS. E somente quando essa condição aqui for atendida. Então, só para exercitar, a gente pode adicionar aqui uma outra Media Query Prefers Color Scheme Light. E quando for light, ao invés de ficar essa cor... Peraí que aqui... porque tem que mudar aqui, peraí. Deixa eu mudar logo. Ó, antes estava essa cor clara aqui, ó. Peraí. Ah, tá, não. É porque aqui, na verdade, isso aqui ele vai pegar a cor light. Não é desse cara aqui que altera a classe do HTML. É das configurações da máquina. Então, aqui na máquina eu venho e mudo para cor clara. E aqui, ao invés de ficar esse branco aqui muito forte, eu posso colocar, por exemplo, uma cor um pouquinho mais escura. Então, pode ficar essa cor aqui cinza para quando for o tema claro. Então, quando eu voltar para o tema escuro aqui no meu sistema operacional, ele vai voltar para essa configuração aqui. E uma outra coisa que pode ajudar a gente, essa aqui é uma dica bem importante, é para não ter que ficar vindo aqui e trocar essa cor. Percebe que o meu Windows ele dá até uma tiltada aqui, ele buga um pouco. O navegador ele disponibiliza para a gente uma forma da gente simular como se o dispositivo estivesse em determinado esquema de cores. Então, a gente tem uma possibilidade de dizer para o navegador para ele simular um esquema de cores. Então, eu posso vir aqui e simular o esquema de cor claro. Nesse caso, é como se eu tivesse vindo aqui nas configurações do Windows e mudasse para o tema claro. Mas o navegador vai estar simulando isso. Eu posso vir aqui e simular o tema escuro. E por aí vai. Então, aí eu venho aqui e desativo. Aí agora ele vai estar pegando da própria máquina do usuário, do dispositivo do usuário. E para finalizar, uma última dica também bem importante, agora já aqui no JavaScript, né, uma forma de ajudar a gente a adicionar o dinamismo do nosso site
dependendo do tema que o usuário tem no dispositivo dele, existe uma função global que é o MatchMedia. A gente pode acessar ela também via window.matchmedia ou só matchmedia, já que ela é global. Então a gente entende que ela está ali disponível. Se a gente vier aqui na Mozilla, ver aqui a documentação, a gente vai ver aqui que ela recebe um parâmetro media carry string, ela retorna uma media carry list e aqui alguns exemplos. Né? Então ela vai receber como parâmetro essa string aqui, essa mesma string que a gente define numa media carry. Seja um prefers color scheme, seja um maxWidth, minWidth, por aí vai. O orientation, por exemplo. Nesse caso, vamos fazer aqui com o dark. Então a gente vai pegar aqui o dark e agora a gente vai criar aqui só uma constante para receber o que vem dessa função matchMedia, que é uma media carry list. E eu venho aqui e vou pegar essa propriedade matches aqui. Não, eu vou fazer melhor. Eu vou dar um console.log em toda essa mídia. Vamos ver como é que ela vai ficar. Ela vem uma media carry list com a propriedade aqui match true. Aqui ela basicamente retorna a string que eu passei como parâmetro. E aqui ela retorna uma função onChange que eu não setei ainda. Mas vamos se atentar aqui para esse match true. O que isso aqui significa? Significa que essa condição aqui ela é verdadeira. Justamente por isso entrou nessa regra de Bari aqui. Então essa condição é verdadeira e a gente pode executar código JavaScript com base nessa condição. Então, por exemplo, se eu vier aqui no meu tema e falar que eu quero o tema claro e der um F5, agora o match ele vai ser false, porque essa condição aqui ela não vai mais ser contemplada. O tema preferido não é o tema dark, é o tema claro. Vamos voltar aqui para o tema dark agora. E beleza, a gente tem aqui esse match. Só que a gente tem como adicionar um ouvinte nele de duas formas. A primeira é via add event listener. A gente pode adicionar aqui um ouvinte de eventos do tipo change e definir uma função de callback para toda vez que esse evento mudar. Então eu vou dar aqui só um console log nesse event. Eu vou comentar esse daqui para ele não confundir a gente. E vamos mudar aqui para ver se ele causa... Ó, ele já alterou aqui. Ele vem várias propriedades aqui, a gente pode ignorar e focar na propriedade match por enquanto. Então a propriedade match ela veio false do mesmo jeito. Só que agora, toda vez que mudar, essa função aqui ela vai ser disparada. Então eu consigo aqui, via JavaScript, adicionar um dinamismo aqui no meu código para ele se comportar de uma forma ou de outra, dependendo dessa alteração aqui. E a gente também tem a possibilidade de adicionar via onChange. O via onChange, ele é parecido um pouco. Deixa eu colocar aqui. A diferença do onChange é que ele é uma propriedade que recebe uma função como argumento. Então a gente está passando aqui uma função via arrow function para a propriedade onChange. Qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é que com o Add Event Listener eu consigo adicionar vários ouvintes de evento. Eu consigo fazer isso aqui, ó, várias vezes. Deixa eu só comentar isso aqui para a gente ver. E quando eu alterar aqui, por exemplo, para light, ele vai disparar todos esses ouvintes. Eu posso em cada ouvinte colocar um código diferente, enfim. Aí vai do seu caso. Então, a diferença do onChange para o Add Event Listener é essa. Mas vamos ver aqui o onChange, ele vai funcionar da mesma forma. Vou colocar um console aqui. E da feita que eu mudar, ele vai disparar a função de callback. Aí que ele vai exibir match true e tal. E esse match media, ele não serve só para o prefers color scheme, ele serve para qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu falar que eu quero que o site seja menor que 600 px, por exemplo, maxWidth 600 px. O que vai acontecer? Quando ele for menor que 600 px, a largura dele for menor que 600, né, justamente o que eu estou dizendo aqui, ele também vai disparar. Nesse caso, ele disparou true. Se eu aumentar o tamanho do site, ele já vai disparar outro aqui como false, porque ele não é menor que 600. E a gente pode fazer combinações utilizando operadores do próprio Media Carry. Né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, Orientation Landscape. E no caso, meu navegador está numa orientação de paisagem, né? De landscape. Deixa eu corrigir aqui. Tá. Então, quando eu diminuir,
ele vai dar match true. Se eu aumentar, ele vai dar match false. Então essa aqui é a ideia dessa match media. Ela pode ajudar bastante para que a gente não precise ficar fazendo essas verificações aqui de outra forma, só com JavaScript puro, pode se tornar um pouco custoso. Via Media Query é bem mais simples, é algo que a gente já usa no CSS e que a gente pode utilizar também no JavaScript. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro para você a vantagem de utilizar o Color Scheme, que facilita muito a nossa vida. Ele já deixa ali o site meio que automático na questão do tema, então ele vai estar respeitando as configurações do usuário, mas o vídeo era mais ou menos essa a ideia, da gente ver o Color Scheme, o Prefers Color Scheme e o Match Media, né? E eu espero que tenha ficado bem claro. E era isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima.